Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala o evangelista Oscar. Vamos juntos fazer o resumo ou o estudo da lição número 5 com o tema Milagres à margem do lago. E o nosso verso áureo encontra-se em Marcos capítulo 5, verso 19. Antes mesmo de entrarmos para esta lição, queremos agradecer a vocês que estiveram orando por nós ao longo dos 15 dias em que estivemos empenhados em uma campanha evangelística. E pela graça de Deus, 13 almas decidiram-se por Cristo, descendo as águas batismais, renunciando o mundo e assim nascendo como novas criaturas, para também se engajarem na pregação do Evangelho. Louvado seja o nome de nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Na lição de domingo, nós estaremos aqui acalmando a tempestade, segunda-feira, ouvindo um sussurro acima dos gritos. Na lição de terça-feira, nós encontramos a história do Jairo, e também da mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos. Quarta-feira, a rejeição e aceitação. Quinta-feira, um tipo diferente de Messias. E sexta-feira, o estudo adicional. Conforme eu dizia, o nosso verso áureo encontra-se em Marcos capítulo 5, versos 19. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Este verso áureo, queridos irmãos, nos mostra a história em que Jesus Cristo, ao entrar na cidade dos Gadarenos, ele é interpelado por dois endemoniados, que eles estavam sendo atormentados por anos pelos demônios de Satanás. Mas Cristo teve compaixão deles, libertando-lhes dessa escravatura do pecado. Mas aqui nós vemos que nos evangelhos sinópticos, apesar de ser dois endemoniados, é nos mostrado com mais ênfase um endemoniado em que depois de Cristo libertá-lo dos pecados, Cristo libertá-lo da escravidão e desta prisão demoníaca de Satanás e seus agentes, ele deseja seguir Jesus Cristo. Mas Cristo não lhe permitindo, e se este também seguisse Jesus Cristo, obviamente que ali na cidade, nas aldeias de Gadar, não mais iria se pregar o Evangelho. Então Cristo, sendo ele omnisciente, não permitiu que este homem lhe seguisse, mas que ficasse ali anunciando as boas novas da salvação. Como é bom quando nós pregamos a palavra de Deus, não apenas por palavras, mas pela nossa própria vida prática. Havia uma evidência clara de que Cristo passou por ali na cidade de Gadar, porque os gadarenos, apesar de terem mandado Jesus Cristo embora, nós iremos desenvolver ao longo da lição, nós vemos que havia uma prova viva de que de facto Deus tem poder, demonstrando este amor do Pai para com a raça caída. Então, queridos irmãos, ao longo do ministério de Jesus Cristo, nós vemos que uma boa parte do ministério de Jesus Cristo esteve concentrado nas regiões da Galileia, especialmente nas margens do mar ou nas margens do lago. Nesta lição de domingo, em que nós vemos aqui acalmando a tempestade, nós vemos que foi uma jornada tão longa em que Jesus Cristo esteve ensinando por meio de parábolas, mas também esteve ali realizando várias curas, vários milagres, e também esteve de forma particular com os discípulos, explicando e interpretando as parábolas. Então foi um dia muito cansativo para Cristo, e Cristo de facto já estava bem fatigado e com fome. E necessitavam não só os discípulos, mas também Jesus Cristo ter um repouso. Foi nesta ocasião em que os discípulos entraram no barco para então fazerem a sua viagem. Mas, repentinamente, houve uma grande tempestade. Enquanto Cristo dormia na proa, descansando nos braços do Eterno, os discípulos lutavam com as ondas, lutavam com o vento, mas eles esqueceram que o Senhor estava ali com eles. Até que foi solicitado Jesus Cristo, ele acalmou a tempestade, mostrando que Cristo tem poder. O livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 35, nos mostra claramente que Cristo tem poder. Enquanto os discípulos lutavam com as suas próprias forças, eles esqueceram de vista que estavam com o autor da vida. Eles esqueceram de vista, estavam com aquele que fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco,
e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Queridos irmãos, os discípulos estavam lutando com a tempestade. Eles lutavam com os ventos. Lembrando, queridos irmãos, que eles eram pescadores. Tinham, em certa parte, um conhecimento sobre o mar. Mas eles tentaram usando apenas técnicas humanas e limitadas. E esqueceram-se que estavam ali com o Mestre. Esqueceram que estavam com Jesus Cristo. Então, depois de tanto lutarem, quando viam que as suas forças estavam esgotando e já não tinham mais esperanças, é quando eles lembraram-se que estavam com o Senhor, estavam com o autor da vida, estavam com Cristo Jesus, aquele que realizara vários milagres. Então, quando eles agora se lembram de Cristo Jesus, quando eles vão e acordam Jesus, a primeira pergunta que eles fazem a Cristo: Senhor, Mestre, Mestre, não te importas que nós moramos? Como se dissessem: Cristo, nós estamos aqui a morrer e tu estás dormindo, não estás preocupado com o que está acontecendo? Mas Jesus Cristo, levantando as suas mãos, mandou que o vento acalmasse, e o vento e o mar obedeceram à voz do Senhor. Mas ele imediatamente virou-se para os seus discípulos, repreendendo-os: homens de pequena fé. Nós precisamos ter fé. Ao passarmos pelas dificuldades da vida, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que nos fez com o poder da sua palavra. E com o mesmo poder, Cristo mandou que o vento cessasse, mandou que o mar parasse de se agitar. Porque Cristo tem poder. É com este mesmo poder que Cristo nos fez. É com este poder que Ele criou todos os mundos. Assim Cristo mandou calar o mar. Os discípulos deverão lembrar que este é o autor da vida. É Ele que fez todas as coisas. Mas as aflições, a preocupação da vida, tudo isso lhes fez eles esquecerem que estavam no barco com o Senhor. Venha comigo para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Eles se esqueceram de que mesmo em trevas estava ali o autor da luz, estava ali o autor da vida. Com o poder da sua palavra, no princípio, ele pela palavra criou todas as coisas. Enquanto o mar se agitava e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, no ato da criação, o Senhor usou a sua palavra, com o poder da sua palavra, tudo veio à existência. Foi o mesmo Deus, estando ali com os discípulos, que levantou seus braços e disse: cala-te e aquieta-te. E o mar obedeceu. Os discípulos indagaram: quem é este que até o mar, até o vento lhe obedecem? Mas eles perderam de vista que estavam com o autor da vida. Perderam de vista que estavam com o próprio Jesus Cristo, que fez todas as coisas. Nós temos que crer, queridos irmãos. Mas quando nós queremos passar pelas dificuldades da vida, remando sozinho, lutando sozinho, nós iremos naufragar, nós iremos afundar nas trevas e no mar agitado deste mundo. Mas se nós estamos com Cristo, devemos ficar sossegados. Assim como a própria palavra de Deus nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Então nós temos que sossegar. Nós temos que mostrar uma paz, porque estamos com o Senhor. Faltou isto para os discípulos. Será que hoje, adventistas do sétimo dia, gozam desta paz, enquanto o mundo vive essas revoltas, esses tumultos, tanto no mundo social, no mundo religioso e no mundo político? Será que nós conseguimos ouvir a voz de Deus dizendo: acalma-te, aquieta-te, porque eu estou contigo? Então nós precisamos gozar esta paz. Precisamos sentir a mão de Deus. Precisamos saber que não estamos sozinhos no barco. Cristo está conosco. Então nós precisamos descansar nos seus braços de amor. Por isso que Jesus chama a cada um de nós: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Esta é uma grande lição para nós, queridos irmãos. A mesma voz, o mesmo poder com que Cristo disse, cala-te, aquieta-te, Ele pode fazer quando as tempestades deste mundo se levantarem contra nós. Quando os ventos desse mundo se levantarem, Cristo pode dizer, cala-te, aquieta-te, para que nós possamos gozar a sua paz. Nós bem sabemos, o livro do Apocalipse, capítulo 7, é-nos mostrado que Deus está retendo os ventos para que o povo de Deus passe nesta fase de selamento. E nós já falamos que o sábado é o selo do Senhor. Não devemos nos agitar, mas sim pregar o Evangelho, porque as trevas cobrem a terra, mas sobre nós vai raiar o sol da justiça, que é Cristo Jesus. Então nós precisamos ficar quietos, ficarmos tranquilos nos braços de amor do nosso Deus, daquele que tem poder, daquele que tem a força para acalmar toda a tempestade na nossa vida. Na lição de segunda-feira nós vemos aqui ouvindo o sussurro acima de um grito. Conforme já dizia, em Marcos capítulo 5, nós encontramos Jesus Cristo e os discípulos entrando na cidade de Gadara, em que haviam aqui endemoniados que vieram violentamente ao encontro de Jesus Cristo. Estes endemoniados, eles viviam nos sepulcros, acorrentados, e eles se feriam, mas faziam tudo isto porque estavam sendo usados, estavam acorrentados nas garras de Satanás e seus anjos. Mas quando viram o autor da vida, quando viram Jesus Cristo, o homem que estava possesso de demônios sabia que ali estava o autor da vida. Ele clamava pelo socorro, mas os demônios não o deixavam falar. Mas Cristo, aquele que é omnisciente, aquele que é omnipresente, aquele que é omnipotente, leu o coração deste homem, ouviu o sussurro acima dos gritos dos demônios, clamando por socorro. E Cristo foi e libertou este homem. Na verdade, os evangelhos sinópticos apresentam 2 endemoniados ali em Gadara. Mas nós vemos aqui Marcos enfatizando este homem que foi liberto e teve o desejo de ser um seguidor de Cristo Jesus. Então Cristo libertou este homem, ele teve o desejo de ser um discípulo de Cristo ou passar a andar com Jesus Cristo. Mas Cristo disse, vai para a sua casa, anuncie as boas novas da salvação e diga aquilo que Cristo fez por ti. Há uma lição muito importante aqui, queridos irmãos. Há uma grande diferença e um impacto totalmente diferente do evangelho pregado e do evangelho vivido. Este liberto dos demônios não precisava falar, mas o fato dele voltar à sua casa em sã consciência já estava pregando o evangelho, porque a sociedade ou a comunidade daqui de Gadara expulsou Jesus Cristo em detrimento da perda dos porcos que eles tiveram. Mas eles tinham ali agora alguém que testemunhava do poder, alguém que testemunhava do amor de Cristo, que fora liberto, ele já podia viver, já podia estar com a família e falando as boas novas da salvação. Mas além de falar, ele poderia apresentar-se de forma sã, de forma consciente, dizendo que há um Deus nos céus. Este Jesus Cristo me libertou. Ele mandou-me anunciar as boas novas da salvação. E como ele teve compaixão de mim. Aqui na lição de segunda-feira, queridos irmãos, o autor, no segundo parágrafo, ele diz que o homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos que provavelmente fugiram. Então, esta palavra provavelmente deixa uma dúvida. Mas quando nós vamos para o capítulo 35 do livro Desejar Todas as Nações, mostram claramente que os discípulos fugiram. Os discípulos não tinham fé. Os discípulos, muitas vezes, eles perdiam de vista que estavam com o próprio Cristo, que eles estavam com Deus. Então, esta questão de colocar provavelmente fugiram pode trazer dúvidas a muitas pessoas. Mas a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. O Espírito de Profecia, bem como também as Santas Escrituras, nos mostram que os discípulos fugiram e Cristo ali ficou sozinho. Mas eles mais logo regressaram, vendo que o homem tinha sido curado. Dado o ato dele cair aos pés de Jesus, mostra que ele vinha para adorar, mas os demônios estavam impelindo dele fazer isto. E os demônios conhecem Jesus Cristo, razão pela qual os próprios demônios indagaram:
Queres tu destruir-nos? O que tu queres conosco? Então eles mesmos pediram que Cristo permitisse que eles saíssem para os porcos. Queridos irmãos, os demônios são espírito e eles precisam de um corpo para se manter, para viver, para habitar, para fazer o seu trabalho de engano. Então saíram deste homem, conforme Cristo, eles expulsaram ou libertaram este homem desta legião de demônios. Os demônios em si pediram que fossem ser incorporados nos porcos. E os porcos, violentamente, eles morreram. Os porcos podem atravessar o Atlântico até o Índico sem se afogar, porque eles baseiam-se numa respiração cutânea. Mas estes porcos, eles morreram na água, mostrando que o poder e a violência dos demônios é que mataram esses porcos. Mas algo também muito fundamental aqui. O livro de Levíticos diz que os porcos são animais imundos. Então os demônios pediram entrar nos porcos. E hoje nós encontramos uma classe de cristãos que fundamenta de que não se pode comer carne de porco pelo fato dos demônios terem pedido que fossem aos porcos. Mas isto não constitui a verdade. No livro de Levíticos, capítulo 11, já é listado o porco como um animal imundo. E Cristo disse, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, porque é imundo. Então foi antes mesmo do Novo Testamento, antes mesmo do Evangelho de Marcos, que a Santa Escritura, que a Palavra de Deus classifica o porco, não só como outros animais, como imundos. Mas a verdade para nós hoje, queridos irmãos, não é olharmos como desculpa o livro de Levíticos capítulo 11, mas nós temos que andar, porque a luz ela é progressiva. Hoje Deus pede de nós uma reforma completa, uma reforma alimentar. Nós não devemos fazer parte, não devemos fazer o uso da carne como alimento, como povo remanescente, como povo que recebeu uma luz sobre a reforma de saúde. Nós devemos ser vegetarianos, assim Deus nos pede. Então não há desculpas para continuar a usar o livro de Levíticos capítulo 11 para fundamentar que podemos ainda continuar a comer carnes, mesmo que sejam as carnes limpas. O tempo passou. Queridos irmãos, estamos nós no limiar da história desta terra. E o povo remanescente de Deus é um povo que recebeu uma luz há mais de 30 anos atrás, conforme a serva de Deus nos diz. Há mais de 30 anos atrás nos chegou esta mensagem para que nós abandonássemos todas as carnes, incluindo as carnes limpas. No livro Eventos Finais, capítulo 6, diz a serva do Senhor, a respeito do assunto que estamos levando aqui a cabo, Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original, que o ser humano subsista com produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. Eu não sei se o irmão está a perceber aqui, isto está no espírito de profecia. Diz que os que estão aguardando a segunda vinda de Jesus, o alimento cárneo deve ser finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isto sempre em mente e procurar agir firmemente neste sentido. Devem ser feitas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ainda não realizou. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. E nós vimos isto na história do povo de Israel. Aqueles que choravam por causa dos peixes e da carne que comiam de borla no Egito, qual foi o resultado? Não entraram em Canaã terrena, ficaram prostrados no deserto. E eles reclamavam a Deus, não temos mais nada senão este maná. O que é maná, queridos irmãos? É o pão do céu, é o próprio Cristo Jesus. Então nós precisamos comer firmemente da palavra de Deus, dia após dia, para que nós possamos crescer. Esta lição, queridos irmãos, seja uma lição feita com muita reflexão, que nós não podemos pegar o livro de Levíticos 11 como um pilar para não avançar com a luz, porque as trevas irão cobrir a terra.
mas sobre nós vai raiar a luz da justiça. E Deus quer preservar a nossa saúde, então Ele nos trouxe a mensagem da reforma de saúde. Um outro aspecto muito importante aqui na lição de segunda-feira. Nós vemos que esses homens expulsaram Jesus Cristo e seus discípulos, não avaliaram o ganho que eles teriam se recebessem a mensagem de salvação, mas preferiam estar ainda amarrados e iludidos por Satanás, porque eles olharam apenas para os ganhos financeiros, ao invés de um ganho da vida eterna em Cristo Jesus. Porque é o próprio Cristo que disse: eu vim para que tenhas vida, vida em abundância. Mas eles estavam sendo iludidos por Satanás, eles pesaram as coisas terrenas e as coisas celestiais. Não querendo Cristo Jesus, nem os seus discípulos, eles expulsaram Jesus daquele lugar, inclusive os seus discípulos. O livro de Marcos, capítulo 8, versos 36, tem uma advertência muito importante para nós hoje. Porque há muitos gadarenos, adventistas de sétimo dia, que trocam a vida eterna por coisas terrenas, assim como fizeram os gadarenos. Para não perder mais o seu comércio de porcos, preferiam mandar embora o autor da vida, mandar embora Cristo Jesus. Mas Marcos, capítulo 8, os versos 36, assim nos diz a palavra do Senhor: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esses homens fizeram mal avaliação e eles preferiram continuar com seus negócios para esta vida apenas, perdendo de vista a vida por vir em Cristo Jesus. Nós encontramos aqui também Jairo, aquele que reconhecia que há alguém que pode fazer algo melhor para sua filha que estava enferma. Jairo não cria em Deus numa primeira instância, mas ele ouviu falar de que Jesus Cristo, o autor da vida, estava realizando vários milagres e muitos enfermos eram curados. Então, quando a sua filha adoeceu, ele não viu nenhum outro meio senão procurar este Jesus Cristo. Apesar de ser perseguido, apesar de a fama ser também mal conotada, o ministério de Jesus Cristo ser mal interpretado, Jairo não tinha nenhum outro lugar a recorrer senão buscar o próprio Jesus Cristo. Jairo insistiu, mas Cristo ainda se demorava um pouco. Jairo continuava insistindo em Jesus Cristo: venha à minha casa, por favor. Até que alguém chegou e disse a Jairo: não incomodes mais o mestre, a sua filha está morta. É nessa mesma ocasião em que Cristo agora vai à casa de Jairo para mostrar o poder e o amor de Deus, que é a esperança naqueles que confiam no Senhor. Mesmo que para nós, como seres humanos, já não haja mais nada para fazer, mas para Cristo nada é impossível. Para Cristo tudo existe uma chance. Para Cristo existe uma possibilidade. Então Jairo, apesar de lhe dizerem que já não havia mais esperança, a sua filha havia morrido, ele continuou mantendo a esperança viva em Cristo Jesus. E nós vemos Jesus Cristo trazendo de volta, trazendo a vida à filha de Jairo. Foi tão maravilhoso esta fé que teve Jairo, de continuar insistindo: venha Senhor, mesmo depois de dizerem que a sua filha estava morta. Mas também vemos esta mulher de fé, uma mulher de tamanha fé, que há 12 anos estava ela sofrendo de uma hemorragia, estava ela sendo ofuscada, estava ela sendo violentada, estava ela sendo humilhada por Satanás. Porque naquela situação, queridos irmãos, ela não podia levar uma vida social condigna. Ela era tida como imunda, longe da sociedade. Mas quando ela viu e ouviu falar de Jesus Cristo, ela creu que este tem poder. Apenas por tocar as suas vestes, eu poderei encontrar a cura. E de fato, quando ela tocou na orla da túnica de Jesus, Jesus Cristo parou no meio daquela multidão. Alguém me tocou. Pedro, como sempre, ele disse: Senhor, nesta multidão toda, tu dizes alguém me tocou? Jesus Cristo disse que sim, alguém me tocou. Porque Cristo sentiu o poder saindo nele. E esta mulher encontrou cura. É este Jesus que nós precisamos aceitar. Mas que muitos estão zombando dele, muitos estão rejeitando a Cristo, mas nós sabemos que ele prometeu vir e ele não tardará. Então nós precisamos aceitar o verdadeiro Jesus, não aquele que o povo de Israel esperava. Um Jesus que vinha lhes libertar do jugo romano,
Um Jesus que poderá fazer tudo para eles sem sacrifício. Mas Cristo veio para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos compreender o plano da redenção. Será que tu aceitas Jesus Cristo hoje como seu Salvador pessoal? Será que tu aceitas o Cristo que veio a este mundo, sofreu, ele entregou-se na cruz para que eu e tu pudéssemos encontrar a chance da redenção? Nós temos que aceitar o verdadeiro Messias. Não muitos que aparecem sendo Messias, mas que na verdade são lobos vestidos do Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro entregou a sua vida ali na cruz. Assim como João disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O povo de Israel interpretou mal o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, então eles esperavam o outro Messias. Então rejeitaram, porque eles esperavam um Messias totalmente diferente. Assim eu quero desejar assim a continuação de um bom estudo, que continuemos estudando a palavra de Deus, continuemos estudando cada vez mais, porque de facto o Senhor é bom. Deus tem poder se nós cremos nele e se confiamos nele e pedimos que ele nos aumente cada vez mais a fé. Este é o tempo de nós, de facto, mostrarmos que temos fé em Cristo e temos que orar para o derramamento da chuva serôdia. Assim chegamos ao fim e queremos desejar a todos a continuação de um bom estudo. E se já chegou aqui, ainda não colocou o seu like, essa oportunidade, coloque o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo com os demais irmãos. Até a próxima oportunidade.